Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast do NFTC, agora falando sobre a jornada transformadora, onde estou dando voz para os adolescentes, aqueles que participaram de um dos meus treinamentos, Fator DLC Bronze. E para isso eu estou aqui com um convidado muito especial que participou comigo das turmas de setembro. Olá, Arthur, como vai você, meu amigo? Olá, Tudo bem? Marcos, tudo bem? Eu tô Tudo bem, graças a bem. Deus. O Arthur, gente, é do Rio de Janeiro, ele veio do Rio de Janeiro especialmente para participar desse treinamento junto com seu pai e com sua mãe. Arthur, foi uma honra receber você lá nesse treinamento. Eu que Espero que você tenha agradeço. gostado muito, viu, Arthur? E nesse Já vou podcast nós vamos participar do falar próximo. sobre... Opa, eu estarei esperando dia 1º, hein? Tamo junto. Uhum. Nesse episódio nós vamos falar sobre feridas mortais. Eu vou falar um pouco sobre a importância, sobre canalizar a raiva. Mas antes um pouquinho, o Arthur, ele é o nosso convidado aqui do Rio de Janeiro. Arthur, gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua idade, sobre que fase da escola que você está estudando e quais são os seus sonhos futuros aí de trabalho, enfim, quais são os seus sonhos? Conta um pouco para nós aqui. Então, meu nome é Arthur, eu tenho 14 anos, estou indo para o primeiro ano do ensino médio agora da escola e eu tenho como meu sonho ser um empresário de sucesso. Empresário de sucesso, você escolheu um ramo já ou vai seguir o ramo do pai e da mãe? Então, o ramo eu ainda estou decidindo, mas minha base é ser um empresário. No momento, eu Ser um ainda não decidi o empresário. ramo. Legal. Nada de CLT, trabalhando para os outros, vamos seguir sua vida, Não. certo? Uhum. Tá certo. Então, pessoal, um dos temas que eu vou falar agora, rapidamente, é sobre uma das dinâmicas, uma das ações que nós fazemos dentro do nosso treinamento. Só para você ter uma ideia, nós temos um treinamento, uma dinâmica, que ela é uma quebra de placa, que ela serve para a gente canalizar a nossa raiva. Só que assim, não é só quebrar a placa por quebrar. Ele tem um significado, ele tem justamente uma canalização, que nada mais, nada menos que é você trazer o seu sentimento de raiva para o momento certo e canalizar ele na quebra da placa. E nessa quebra da placa, nós descrevemos nela o que a gente chama de feridas mortais. São feridas que afetam o nosso eu, o nosso ser, a nossa forma de pensar, aquilo que nos impede de dar um passo à frente. E eu quis trazer isso para o universo adolescente para que eles já entrassem preparados para o mercado de trabalho, para a vida amorosa, para tudo, porque ali você já aprende a quebrar aquilo que está te limitando a seguir um passo à frente. Então é por isso que a gente traz isso. Muitas empresas ao redor do mundo, olha essa, Arthur, não sei se você sabe dessa. Muitas empresas ao redor do mundo têm um lugar que eles prendem um saco de pancada numa salinha. Então, quando uma determinada pessoa está num momento de estresse muito alto, ela pode descer lá e dar porrada sem parar aquele negócio para ele canalizar a raiva. Porque eles entenderam que isso é bom, porque ele está canalizando a raiva no momento certo. Porque o maior problema nos dias de hoje é você descontar a sua raiva em pessoas, que é o que acontece muito no meio corporativo. Uma pessoa está estressada, aí outra vem pedir tirar uma dúvida ou perguntar novamente sobre um determinado assunto, e o cara fala, de novo, já falei isso 10 mil vezes. Né? Parece um pouco quando você não obedece sua mãe fala, Arthur, quantas vezes eu tenho que falar isso para você? Mais ou menos parecido com isso. Então, olha a importância que isso tem. E se um dia você puder participar de um treinamento, você ouvinte que está aí conosco, puder participar de um treinamento, você vai entender na íntegra o que é canalizar uma raiva de verdade. Arthur, uma pergunta antes da gente começar aí com a sua entrevista. Você é uma pessoa que tem facilidade para ficar nervoso? Você é uma pessoa, ou você é uma pessoa mais calma? Como é que você é? Então, no dia a dia, normalmente eu tenho bastante dificuldade para ficar descontrolado. É bem difícil. Mas quando acontece também, eu tinha pouco controle emocional de saber descontar essa raiva em alguma coisa ou descarregar desnecessariamente, entende? Entendo. Entendeu? Então você já me deu uma dica aí que você já tem um controle emocional a respeito disso. Uhum. Legal. Quantos anos você tá mesmo? Você falou, eu esqueci. 14. 14 anos. Muito bem. Já é um rapaz muito vivido para 14 anos, hein?
Caramba, parabéns aí por esses controles emocionais. Geralmente, a galera na sua idade, quando vai se contar raiva, eu vou falar por mim, tá? A gente resolvia na rua nos outros, a gente dava um jeito, sabe? Da pior maneira possível. Porque a gente não tinha instrução, né? Então a gente não tinha treinamentos, não tinha essas coisas. Os pais da gente não falavam para nós, olha, cuidado, controle a sua raiva. Não, a gente resolvia do nosso jeito e ia, às vezes, para pancadaria. Horrível isso, né? Mas, Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa, para a gente começar aqui. Você foi no treinamento na minha turma aí de setembro, certo? Sim. Quando você recebeu o convite para ir, você, no mínimo, teve alguma expectativa, porque talvez você não sabia o que aconteceu, de repente sabia, tinha alguma expectativa de transformação, não sei. Eu gostaria que você contasse um pouco para nós o que você esperava desse treinamento antes de ir. Qual que era a sua grande expectativa antes de ir para lá? Olha, sendo bem sincero, quando eu fiquei sabendo do treinamento, que eu recebi o convite, meus pais disseram e tudo, eu, eu via potencial, mas eu desacreditei. Eu não imaginei que faria algo tão grande em mim e me mudaria tanto a minha cabeça em relação a certas coisas. Ó, interessante. Então você estava meio cético a respeito se é um método que funcionava, certo? É, porque eu olhava os vídeos que você postava e tudo, eu ficava, não sei, será que é bom? Ficava meio assim, sabe? E, ó, isso já está dando um feedback para mim que talvez esses vídeos não estavam muito bem feitos, porque eles têm que ser convincentes, né, para o adolescente. Mas muito bom, muito obrigado por ter me dado esse feedback. E você já até comentou comigo aí que você tem uma emoção, principalmente da raiva, que você consegue se controlar melhor. A pergunta ainda é muito parecida com a anterior. Antes de você ir para esse treinamento, você tinha um controle mais gerenciado de emoções? E agora eu não estou falando só de raiva, estou falando de tudo, sabe? Medo do futuro, às vezes não tem coragem para querer encarar uma determinada situação, prova, de repente até fazer um exame de sangue. Estou falando por mim, tá? Eu coloquei nos meus outros podcasts meu problema que eu tenho com a agulha. Mas antes do treinamento, você tinha alguma coisa que você não tinha um controle total? Tem alguma coisa que você pode compartilhar comigo disso? Olha, quando tinha, por exemplo, provas na escola, eu me sentia muito ansioso, tanto antes da prova, tanto durante a prova. E isso me prejudicava, principalmente porque na hora que eu ia fazer a prova, eu acabava esquecendo por essa ansiedade, esse medo que eu tinha, sabe? E Sim, também a questão de pouco controle emocional na relação à raiva, porque por mais que, tipo assim, muito raro de eu ficar com uma raiva grande de alguém, de alguma coisa, quando acontecia, eu não sabia me controlar direito. E certo. aquilo me prejudicava de forma negativa muitas vezes. Você ficava, Então, você ficava nervoso a ponto de sentir raiva durante a prova porque não lembrava das coisas, misturado com uma ansiedade. Era um misto de emoções é durante a prova. também um medo de ir mal, a reprovação, sabe? Eu Sim. tinha essa coisa dentro de mim enquanto eu fazia. E isso acabava me prejudicando muito, porque eu pensava muito nisso, não focava no que eu estava fazendo, e aí não ia bem. Você poderia dizer se é verdade ou não o que eu vou te perguntar? Você veio para um treinamento com uma expectativa de não acreditar muito que funcionava e tinha algum certo descontrole de algumas emoções, como você acabou de citar. Esse Sim. treinamento ele te ajudou nesse aspecto, em alguma coisa? Trouxe alguma um encorajamento? Como é que foi para você, assim? Teve alguma mudança de mentalidade a respeito disso? Então, algumas dinâmicas me fizeram perceber que há o momento certo para ter cada emoção e ter o Ah, controle das coisas, sabe? Por exemplo, agora eu estou fazendo isso, não é o momento de eu sentir raiva, ou não é o momento de eu pensar em outra coisa. Eu estou fazendo aqui, eu preciso focar aqui. Esse tipo de coisa, sabe? O treinamento me ajudou a ter uma visão mais ampla e mais clara do que eu precisava fazer naqueles momentos e mais foco. mais foco. Oh, legal, sensacional. Indo para esse pensamento a respeito de canalização da raiva, que, se eu não me engano, é uma das dinâmicas que você mais gostou, certo? A quebra de placa, Uhum. correto? É, qual a lição mais importante que você tirou dentro dessa dinâmica de canalizar a raiva para você levar para o seu dia a dia? Teve alguma lição muito importante que você, inclusive, poderia chegar para um amigo seu agora e falar: olha, você. Tá. Tem alguma lição muito importante que você conseguir tirar disso?
Então, eu considero que eu aprendi duas coisas muito importantes lá. A primeira é de saber focalizar e canalizar a raiva, né, no momento certo e na coisa certa, e também de me libertar daquelas coisas que me prendiam, me limitavam, Hum. das minhas feridas. E como é que você se sentiu, por exemplo, dentro dessa dinâmica? Para quem está nos assistindo, talvez não saiba como essa dinâmica é. O Arthur ele vai ser seguro por duas pessoas e vai ter uma pessoa que vai acusar ele das coisas que ele mesmo escreveu na placa. Depois de um certo tempo, o Arthur vai lá e vai quebrar aquela placa. A dinâmica, em resumo, um resumão da dinâmica é isso. Durante aquela acusação, aquilo te despertou realmente a raiva ou quando você estava assistindo os outros fazer isso já foi te instigando? Qual foi o ápice para você nessa dinâmica? Então, na dinâmica, no geral, eu fui um dos primeiros a ser escolhidos. Então, eu ainda não estava muito assim, com aquela sensação. Mas quando começaram a fazer a acusação das coisas que eu tinha escrito na placa, aí foi me gerando mais aquela sensação de raiva. E aí eu queria ir logo quebrar aquela placa. Então deu certo. Canalizou bem. Você gostou? Qual que foi? Quebrou a placa. Qual foi o seu sentimento? Primeiro que eu tava com um pouquinho de medo da placa não ir, de eu ter que bater várias vezes para quebrar. Mas aí, na hora que eu quebrei, foi a sensação assim de libertar, sabe? Como se eu tivesse Sim. controlando tudo ali, faz assim, acabou, sabe? É uma sensação muito boa quando acaba tudo. Eu termino de fazer ali e me liberto desse sentimento. E se eu te falar que as pessoas que naquele momento da acusação, elas não entram naquela catarse da raiva, elas não quebram a placa, você acredita em mim? Acredito. Eu já vi acontecer várias vezes, e a gente volta lá e fala, olha, você não tá, você tem que usar esse momento para quebrar essas feridas mortais na sua vida. Aí a pessoa se enche, aí ela consegue quebrar. A raiva, ela te traz força, e a raiva no momento certo, ela é usada como uma ferramenta para nossa saúde emocional. Foi muito louco. Quando eu fiz também a primeira vez, eu saí de lá assim, "Ah!" Eu também estava olhando para aquela placa e falei, cara, será que eu vou quebrar esse negócio aí? Mas depois você fica tão cheio, né? De traz à tona aquela raiva, aquela adrenalina, que você quebra de uma maneira tão simples, né? Você foi lá quebrou, não sei se você lembra, eu que estava segurando a placa, né? Você quebrou lá Uhum. que quase que me atravessou no meio. Você veio pulando, falei, nossa, que força, hein? Mas foi bacana. Essa sensação de libertação é muito boa. Isso você consegue ainda, até hoje, reverberar? Isso está reverberando no seu dia a dia? Então, às vezes tem situações na vida que a gente se depara com coisas, até mesmo de injustiça, por exemplo, por que isso está acontecendo? E dá vontade de sentir aquela raiva, mas você percebe que nem sempre esse é o momento certo de fazer isso, de sentir esse sentimento, e você se liberta, se acalma, sabe? É, Sensacional. Ó, aí. pode falar, desculpa. Não, é só isso mesmo. É isso? Ó, Pode falar. a gente falou da raiva, né? Nós falamos da raiva, canalização, a Uhum. libertação que você teve da raiva. Um pouquinho diferente disso, ele parece ser igual, mas você quebrou a sua raiva, se libertou de algumas coisas, de feridas mortais, através da quebra de placa, a raiva. E sobre crenças limitantes? Porque eu lembro lá durante o seu treinamento, que a gente fez aquela dinâmica do azulejo, né? Você lembra lá? E a Uhum. gente também faz uma forma de simbólica e neurológica, gatilhos mentais, né? De quebrar uma crença limitante. Você deve ter escrito algumas coisas que você considerava como uma crença limitante para você. Não sei se você lembra. O Azulejo escreveu lá. Uhum. E naquele momento, é, aquela crença limitante que você quebrou, hoje, quando você olha para ela ainda está te segurando? Ou você realmente naquele momento sentiu que foi um momento de se libertar? Lembrando que a crença limitante, né, é qualquer coisa que alguém falou para você ou que você colocou dentro de você que você não é capaz de fazer determinadas coisas. Ontem, por exemplo, foi bem interessante na entrevista que o rapaz que tem a sua idade, ele falou que ele faz café, ele que faz café em casa, com 14 anos. E coincidentemente, eu aprendi a fazer café agora, com 48 anos, porque minha mãe estava precisando lá. Eu dei um jeito e descobri como fazer café.
Aí eu falei também, só que eu achava que nunca ia poder, que cozinha, essas coisas não tinha nada a ver comigo. Mas num determinado momento, numa situação que eu tive que fazer, fiz. E ó, minha mãe elogiou o meu café. Então, eu quebrei uma crença limitante, era simples, bobinha, mas quebrei. Falei, nossa, fazer café é isso? Falei, foi sensacional. Então, essa é a pergunta. Lá você escreveu alguma coisa, não precisa falar que o que era, que isso é coisa sua, isso tem que ficar só contigo. Mas naquele momento você sentiu também que você quebrou essa crença limitante e hoje vive liberto disso? Você podia discorrer um pouquinho sobre isso? Então, no momento que eu estava escrevendo, desenhando no azulejo, aquilo estava me dando bastante pesar no coração, porque aquilo realmente me limitava muito. Eu olhava para aquilo com uma sensação de dor, sabe? Uma sensação de medo. E no momento que eu quebrei aquele azulejo e refletindo com o olhar que eu tenho hoje, eu olho para aquilo e penso: passou. Não sinto mais aquela raiva, aquela dor que eu sentia, sabe? Em relação a isso. Porque isso era algo que eu pensava bastante, me doía muito internamente. E hoje em dia, se eu pensar exatamente no que eu coloquei lá agora, eu vou pensar: normal, aconteceu, sabe? Legal, muito bom. Então você pode dizer que realmente também a quebra de crença limitante foi algo real e verídico na sua vida, certo? Com certeza. Muito legal, muito bom. Muito bom, Arthur. Muito legal. Eu queria então, Arthur, que você, se puder, aí do seu jeitão, da forma como você puder, se você pudesse dar um conselho para um adolescente que está assistindo esse podcast. E os pais também vão assistir, com certeza seus pais irão assistir esse podcast, vão ficar super orgulhosos de você, inclusive. Mas se você pudesse dar um conselho para um pai ou para um adolescente a respeito desse treinamento. É importante fazer, não é? Por quê? Por que fazer? Ou então, por que eu deveria dar essa chance para eu fazer esse treinamento? Do seu jeitão ali, o que você poderia aconselhar uma pessoa que tem dúvidas a respeito de fazer isso? Olha, eu acho que é muito bom para qualquer tipo de adolescente, porque, cara, você vai aprender a controlar suas emoções e emoção a gente sente o tempo todo, o dia todo. O tempo todo você está sentindo algo e saber controlar isso, saber entender por que você está sentindo aquilo ou quando sentir aquilo, é bom demais. Você toma o controle da sua vida e se liberta das coisas que antes eram ruins para você e que te diminuíam ou faziam você pensar: ah, não, eu não posso ser isso, eu não posso fazer isso, porque tal coisa não me deixa fazer. Entende? Eu acho que vai totalmente mudar a cabeça da pessoa, vai libertar ela de problemas que ela tinha no passado em relação às emoções e crenças dela. Oh, sensacional. Fala bem. Ó, vai se preparando para ser palestrante também, viu? Quem sabe seu empreendedorismo aí seja ser treinador também. Muito obrigado aí por esse conselho a dar aí a pessoas que estão em dúvida e querem participar desse treinamento. Arthur, foi muito bom falar contigo, cara. Muito obrigado por esse seu tempo. E eu vou te pedir um grande favor agora. Pede para o pessoal curtir e compartilhar essa live. Claro. Então curtam aí, compartilhem com os amigos, com os filhos, com os primos, com a família, todo mundo. Muito bom. Agora dá um salve para sua audiência. Tem um monte de gente ouvindo agora aí. Agradece a galera. Obrigado, gente. Fiquem com Deus e vão no treinamento. Participem e levem os filhos de vocês. Muito bom, muito obrigado, Arthur. Eu também quero agradecer a todos que estão aqui assistindo nesse momento, essa entrevista, para vocês verem um adolescente de 14 anos já contando a sua experiência, que ele vai levar para o resto da sua vida, coisas que ele já foi liberto agora que não fazem mais mal para ele. É isso que o treinamento Fator DLC traz para o adolescente. Então, não perca mais tempo, se inscreva na próxima turma que tiver, porque eu tenho certeza que você e sua família todos serão grandemente abençoados pelo método, porque é o método que transforma. Arthur, muito obrigado. Você foi Obrigado, espetacular Marcos. estar aqui conosco, viu? Muito bom estar com você aí. Sensacional. Obrigadão, viu? Tchau. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio da NFTC, Transformação para a Jornada da Vida. Esteja conosco, curta e compartilhe. Não deixe de participar dos treinamentos, porque eu tenho certeza que a sua vida e da sua família será transformada também pelo método Fator DLCTs. Um grande abraço, fica com Deus.